Gente, esse slide aqui, ele tá dentro do material de execuções especiais, tá? Então, aqui a gente vai falar de execução fiscal e execução contra a fazenda pública, mas ele tá, no mesmo slide de alimentos, beleza? É só porque esses dois assuntos aqui, eles são mais curtinhos e eles caem bastante na V3, então eu optei por deixar ele mais fresco na cabeça de vocês, beleza? Porque no final desse GED eu vou falar novamente, né? Mesmo que a professora já tenha passado em sala, eu vou passar novamente como é que vai estar dividido mais ou menos a prova da V3. Quais os conteúdos vão estar mais presentes nela, ok? Só que aí, levando em consideração a prova que eu fiz no semestre passado, de AV3, execução fiscal e execução contra a fazenda pública, elas estavam lá com mais força justamente porque eram os últimos conteúdos, tá? Então elas estão às vezes lá com uma questão média ou uma questão difícil, já que é para vocês estarem com conteúdo mais fresco na cabeça, aí eles não colocam muito questões fáceis sobre esse assunto, ok? Mas é tranquilo. Vamos lá, execução fiscal. A execução fiscal, ela vai ser uma execução formada como autor a fazenda pública contra uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ela vai estar tipificada lá na Lei 6.830, tá? E a gente vai entender quem é a tal da fazenda pública. A fazenda pública vai ser qualquer representação que tenha a União, os estados, o DF, os municípios e as suas autarquias, tá? Então, você vai ter uma dívida com a fazenda pública de alguma forma, tá? Algum imposto que você não pagou do estado, coisas assim, sabe? E aí, você tendo essa dívida com a fazenda pública, você vai ter que você vai ser processado por ela da forma que a gente vai estudar aqui. Então, o autor dessa ação da execução fiscal é a fazenda pública, tá? Que é o que vai diferenciar lá da execução contra a fazenda pública, como o nome já diz, porque na execução contra a fazenda pública, você que é o autor, você que está processando a fazenda pública. Aqui não, aqui é a fazenda pública que está processando você, tá? É um processo de execução de dívida ativa da fazenda pública contra uma pessoa física ou jurídica. Mas o que é essa dívida? É quando uma pessoa ou empresa tem uma dívida ativa, significa que ela tem débitos junto a uma entidade governamental. E essa certidão dessa dívida ativa é um título executivo. Então, se você tem algum débito com a fazenda pública, alguma coisa você deixou de pagar ou para a União, ou para os estados, ou para os municípios, etc., você deixou de realizar um pagamento governamental, você vai ter uma dívida ativa. E aí dessa dívida ativa vai sair uma certidão de dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa, que é a que atesta que você tem essa dívida, essa certidão é um título executivo. Por isso que você pode entrar com uma execução dessa dívida. Então a Fazenda Pública faz isso. Ela vê que você está com débito, né, com ela, e aí, a partir disso, ela viu que você tem uma dívida ativa com ela e ela vai te cobrar para você pagar. Então, dessa dívida, sai uma certidão de dívida ativa que atesta que você tem essa dívida, tá? É um documento que diz que você tem. E aí, essa certidão é um título executivo que dá o poder, né, para a Fazenda Pública te processar quanto a esse título. Beleza? E como é o procedimento que acontece essa execução? A partir de uma petição inicial com a certidão da dívida ativa, porque é pré-requisito para você, para a Fazenda Pública te processar, ela demonstrar que você realmente tem aquele débito. Então, a petição inicial dela já tem que estar junto com a certidão de dívida ativa. E aí, essa parte, ele vai ser estabelecida da mesma forma que a gente faz uma petição inicial normal, lá no artigo 319, e aí vocês leem os parágrafos e os artigos aqui tipificados, ok? Depois da petição inicial, vai ter o primeiro despacho do juiz, que a partir desse despacho ele vai pedir para ser citado o executado, que no caso é a pessoa natural ou pessoa jurídica que está sendo processada, cita o executado para pagar em 5 dias ou garantir o juízo. A gente vai entender o que é essa garantia do juízo, porque aqui começa a ser especial. Porque antes a gente sabia que para
apresentar embargos, a gente não precisava garantir o juízo, mas a gente precisava apresentar uma caução, etc. A gente já viu isso. Mas aqui é necessário para a gente apresentar embargos a gente garantir o juízo, a gente vai entender isso depois, ok? Mas aqui o mais importante aqui do primeiro despacho do juiz, depois da petição inicial da Fazenda Pública, é que ele vai pedir para citar o executado para pagar em 5 dias. Tem 5 dias para ele pagar ou garantir o juízo. Não feito isso, não pago e tal, vai ser realizada a penhora, tá? Mas é só se não for pago, obviamente. Se não for pagar a dívida ou garantida a execução por depósito ou fiança, tem penhora. Que aí da penhora a gente já viu que pode vir o arresto, a avaliação e a expropriação dos bens, né? Avaliação dos bens arrestados ou penhorados. Então, é realmente aquilo que a gente já estudou. Tudo que a gente vê daqui pra frente é só as exceções. Então, essa parte que é mais geral, que vocês já conhecem, é a mesma para todas. Penhorado é só se não for pagar a dívida, e aí da penhora vem um arresto, avaliação dos bens, etc. Mas, como a gente já viu, nesse procedimento, essa penhora, ela pode estar acontecendo, e aí, se for garantido o juízo, pode a parte entrar com embargos. Então, é nesse momento aqui também que viriam os embargos, caso a parte opte por embargar. Se não, continua a penhora até finalizar. E aí, depois disso, haverá uma audiência de instrução para apresentação de provas de ambas as partes, tanto da Fazenda Pública para provar que essa pessoa tem uma dívida, quanto da pessoa física ou jurídica para tentar provar que ela não tem essa dívida, que está sendo cobrada erroneamente, tá? Mas aí não haverá essa audiência se caso versar sobre matéria exclusivamente de direito, ou sendo de direito ou de fato, for exclusivamente documentar a prova a ser produzida. Então, assim, só vai ter audiência de instrução se for necessário realmente demonstrar provas em juízo. Se for uma questão que não necessita de provas, que o próprio direito já diz que essa pessoa tem que ser processada por legislação, não tem a produção de provas. Ou então for matéria que é exclusiva de fato, não precisa de provas, só o próprio processo já é algo que ateste que aquela pessoa tem aquela dívida, apenas a Fazenda Pública está atestando que ela tem, não precisa de produção de provas. Até porque a petição inicial já está, né, com a certidão da dívida ativa. Ok? Então, só haverá essa audiência de instrução se for realmente necessário produzir provas em juízo. E caso de não pagamento? Naquele momento que ele é citado para pagar em 5 dias, e se ele não pagar? É aquilo que a gente conversou. Ele pode garantir o juízo para apresentar nos mesmos autos os embargos da execução, né? E o que é essa garantia? É valor da dívida pública, fiança, nomeação de bens à penhora, seus ou de terceiros se houver aceite da fazenda. Então, essa garantia é justamente você entrar no processo como se fosse aquela nossa caução que a gente viu anteriormente. Aí aqui a gente precisa colocar alguém em juízo de garantia para a apresentação desses embargos. É como se você estivesse pagando para se defender. Infelizmente é assim que acontece. Você vai garantir o juízo, tá? Que de alguma forma, mesmo que você esteja correto de apresentar aqueles embargos e você não tenha dívida nenhuma, você tá ali garantindo que você vai ter dinheiro para pagar em algum momento. É aquela coisa, tipo assim, eu tô querendo me defender, mas se você não acreditar em mim, tá aqui, eu tenho dinheiro para pagar, só que eu quero ter minha oportunidade de me defender, por isso que eu quero embargar. Então, ele garante o juízo, esse executado garante o juízo com essas coisas, com o valor da dívida, com a fiança, nomeação de bens, etc. Ele garante o juízo com isso, falando, isso aqui ainda tá no meu patrimônio, não tá saindo do meu patrimônio, mas eu tô te dando a garantia que esse bem, esse dinheiro, isso aqui existe, tá? Essa garantia não é uma penhora, eu não tô dando já pro juiz esse valor, eu tô dando a garantia de que eu tenho esse valor em caso de improcedência dos meus embargos, tá bom? Então, não havendo a garantia, haverá penhora de bens. Por quê? Porque já passou aquele prazo ali de 5 dias para ele pagar, né? E se passou o prazo de 5 dias para ele pagar e ele não pagou, e ele também não está apresentando embargos, não garantiu o juiz nem nada, continua o procedimento como a gente já sabe que acontece em todo o processo. Aí já vai
para penhora de bens, porque ele tinha o prazo dele para pagar voluntariamente. Ele não pagou, então agora é execução forçada. Vai ter penhora de bens. E os embargos? Caso eu garanto juízo e aí eu queira apresentar embargos, como é que faz? Tem esse executado 30 dias corridos, não são dias úteis, como a gente estudava nos outros prazos das outras execuções. Aqui são 30 dias, são mais dias, porque antes a gente apresentava embargos em 15, né? Aqui são 30 dias, porém corridos. A gente continua contando o prazo em feriado, em final de semana, etc. Contados da data do depósito, fiança ou intimação da penhora. Então, eu vou poder começar a contar o prazo dos embargos depois que eu garanti o juízo, né, na data desse depósito, fiança, ou da intimação da penhora. Começou a penhora e eu ainda tô com prazo para embargar, né? Então aí eu eu garanto o juízo e embargo dentro desse prazo de 15 dias. Porque a gente já viu antes que a penhora não deixa de dar o direito ao executado de embargar. Então, pode estar rolando penhora e pode estar rolando o processo de embargos ao mesmo tempo, tá? Então, tem 30 dias corridos, contados a data desse depósito, fiança ou da intimação da penhora. Não impede uma coisa da outra, ok? Por isso que eu falei que a garantia do juízo não é penhora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu garanto o juízo para apresentar embargos, mas o processo continua tendo penhora possível. Por quê? Porque se eu apresentei embargos e eu ainda não paguei, né, obviamente vai ter que ter a execução forçada, porque passou o prazo de 5 dias, vai continuar a execução, tá? E, obviamente, a impugnação de 30 dias pela Fazenda Pública. Por quê? Porque se eu tenho um prazo para embargar, a outra parte também tem o mesmo prazo para contrarrazoar, né, para impugnar, aqui nesse caso. Observação: os embargos são, em regra geral, sem efeito suspensivo, salvo o artigo 919, parágrafo 1º, que vocês vão ler depois. Então, aqui a gente não tem o que se falar de, apresentei embargos, então automaticamente ele tem efeito suspensivo, congela a penhora, congela o processo. Não, como a gente falou, eu garanti o juízo para apresentar minha defesa, nada vai impedir a penhora de acontecer. Continua tendo penhora, continua tendo execução forçada, porque a pessoa não pagou dentro do prazo, ok? Se os embargos forem procedentes, né? Se chega no final do procedimento dos embargos, eles são procedentes. Aí, o executado, ele pode interpor apelação, tá? Saiu a sentença dos embargos e aí o executado falou, realmente, tá aqui nos meus embargos, foi procedente, falaram que realmente eu não tenho dívida, aí chega a Fazenda Pública e fala, tem dívida sim, vou entrar com recurso. Aí pode ter interposição de apelação, tá? A Fazenda Pública ainda pode querer, mais uma vez, falar que você tem dívidas com ela depois dos embargos. Os embargos não terminam o processo, ainda pode ser que a Fazenda Pública queira entrar com recurso em segundo grau, tá bom? E, se improcedentes ou não oferecidos, continua o processo, vai para penhora, e aqui nesse caso a gente fala especificamente do leilão, porque a gente tem umas características mais específicas para o leilão, ok? Quando a gente estiver falando de execução da Fazenda Pública, o que acontece? A publicação do edital de no máximo 30 dias, no mínimo de 10 dias, isso aqui a gente já tinha estudado quando a gente estava estudando a adjudicação, né? Quer dizer, expropriação. Só que o quê? O representante da Fazenda Pública deve ser intimado pessoalmente, tá? Então, quando estiver acontecendo o processo de leilão, o procedimento do leilão, o representante da Fazenda Pública, ele vai ser intimado de que o leilão está acontecendo, né? Que ele vai receber o bem, que ele vai receber o dinheiro, mas quem representa a Fazenda Pública tem que ser intimado pessoalmente, tá? Na pessoa do seu representante. Não é só nos autos do processo que tá lá escrito, foi intimado, tá? Tem que ser pessoalmente. Não cabe apelação contra sentença de valores iguais ou inferiores a 50 OTN, que são obrigação tributária nacional. Então, a gente viu que cabe apelação quando forem procedentes dos embargos. Só que aí tem
nesse caso em específico, de que não vai caber apelação com valor muito baixo. E aí eles falam desse 50 OTN, que é a Obrigação Tributária Nacional, que aí a gente conta a partir de cada ano. Eu acredito eu que todo ano mude o OTN. Então, quando você estiver nesse processo, você tem que ver, tá, eu tenho esse ano o valor de um OTN, um valor de uma obrigação tributária nacional é de tantos reais. Aí, se for menor que 50 OTN, não vale a pena entrar com apelação, tá? Não cabe apelação nesses casos, de valores iguais ou inferiores a 50 OTN. Então, você vê quanto que tá o OTN daquele ano, tá? Aquele ano que está sendo embargada aquela execução. A partir daquele ano, você vê, tá? A sentença deu para pagamento de tantos reais. Será que esses tantos reais são maiores do que 50 UTN? São. São maiores que 50 UTN, que eu fiz aqui o cálculo, então eu posso entrar com apelação. Se for menor, não, tá? Até por uma questão de celeridade aí e de proporcionalidade, né? A gente não vai ficar cobrando uma pessoa com um valor tão baixo. O pagamento e a execução prosseguirá nos moldes do CPC. Então, terminado esse processo de passou embargos, não pagou, já está tendo procedência ou improcedência da sentença dos embargos, etc. E aí continua ainda sendo necessário o pagamento à Fazenda Pública, continua um processo normal. Vai para penhora de bens, vai para expropriação, etc. Normal, mesma coisa. Suspensão e prescrição. Como a gente viu, a execução fiscal está tipificada nessa lei, né? Lei 6.830. Aí lá no artigo 40 dela, diz exatamente assim: o juiz suspenderá o curso da execução, ou seja, deixará suspenso, parado. Não quer dizer que ele foi extinto. Ele foi suspenso. Ele foi ali deixado dentro da gaveta, tá? Suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não correrá o prazo de prescrição. Então aqui está dizendo que o processo vai ficar dentro da gaveta se não for encontrada a pessoa que está devendo à Fazenda Pública, tá? Então, não localizado o devedor ou qualquer bem desse devedor, desse executado, fica suspenso o curso da execução, que aí, nesses casos, não corre prazo de prescrição. Nesse período de suspensão, não está prescrevendo o processo. Esse direito ainda não vai se extinguir com o passar do tempo. Ainda tem prazo aí para você encontrar esse devedor, encontrar esses bens. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Aí aqui sim, porque passado 1 ano, foi tempo demais desse processo dentro da gaveta. Ninguém encontrou o devedor, ninguém encontrou bem do devedor, a gente só sabe que existe a dívida. Mas aí passou 1 ano, é tempo demais para não encontrar essa galera. Então, passou 1 ano e não foi encontrado ainda, aí o juiz ordena o arquivamento dos autos, que aí justamente esse processo não vai estar mais correndo, ele ainda não foi extinto, tá? Ele não foi prescrito, ele foi arquivado. Aí começa prazo de prescrição, tá? Parágrafo 4º. Se dada a decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e declará-la de imediato. Então, passado esse 1 ano, arquiva. Se arquivou, começa aí sim ter prazo prescricional. Começa a correr o período em que esse processo, depois de um tempo, não vai mais ser possível de cobrar desse devedor, tá? Então, passado o prazo prescricional, o juiz pede para o representante da Fazenda Pública se manifestar no processo, mas ele, de ofício, pode reconhecer a prescrição intercorrente, tá? Então, depois de arquivado, se passou o prazo prescricional, pode ser declarada de ofício, tá? O prazo da prescrição começa a correr a partir de quando acabar o 1 ano do parágrafo 1º, como a gente já tinha conversado, ou seja, aguarda 1 ano, passado 1 ano, começa a contar o prazo prescricional. Por quê? Porque esse 1 ano é de suspensão, a gente não fala de prescrição aí.
Passou um ano, arquivou, a partir do arquivamento começa a correr prazo prescricional, tá? A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Então, se aqui estiver falando de crédito tributário, né, da Fazenda Pública, então o prazo prescricional disso é de 5 anos. Então, vamos entender isso tudo. Vai haver a suspensão do processo se não for localizado devedor ou encontrados os bens. Tudo bem, a gente passou um ano e não encontrou nem devedor nem bens do devedor. Beleza, passou esse um ano, arquiva o processo, já está tempo demais sem encontrar. Arquivou, beleza, começa a correr prazo prescricional. Prazo prescricional de crédito tributário prescreve em 5 anos. Então, passou 5 anos, prescreveu. E quem pode declarar isso? Tanto o juiz de ofício, tanto quanto depois de falada sobre a Fazenda Pública, a Fazenda Pública realmente fala: não encontrei devedor, não encontrei bens, aí prescreve o direito. Beleza? Suspende por um ano, achados bens, desarquiva e, caso não fim de execução, passa a contar o prazo do zero. Como assim? E se, ao invés de passados esse um ano, ao invés de a gente não encontrar ninguém e começar o prazo prescricional, e se a gente encontrar, né? Achados bens, pode desarquivar o processo, né? Porque a gente viu que suspende por um ano, passa um ano, arquiva e começa a contar o prazo prescricional. Então, se a gente passou esse um ano, arquivou, só que no período de prescrição a gente encontrou um bem ou então achou o devedor, etc., pode desarquivar o processo e, caso não seja finalizado, tipo, ok, achamos o devedor, mas ele não tinha ainda bens o suficiente, a gente vai precisar suspender de novo. Então, passa a contar esse prazo novamente do zero. Vai, passa, suspende por um ano, arquiva, prazo prescricional. Ah, encontrou, desarquiva e volta de novo, prazo, entendeu? Então, se encontrar bens, é como se esses prazos que estavam ali para finalizar o processo, eles param e começam a contar do zero novamente, tá? Que tá lá no parágrafo 3º do mesmo artigo que a gente estava lendo. Encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Então, pode desarquivar os autos novamente, mesmo que esteja em período prescricional, pode desarquivar novamente. E aí, se não for finalizada a execução, começa novamente o prazo de suspensão do processo, tá? E aí, a súmula 452 do STJ fala que ações de pequeno valor somente podem ser extintas pela administração federal, não pelo judiciário. Então, se for uma ação de pequeno valor, a gente não vai falar que o judiciário vai lá e finda a execução por prazo e etc. Ela vai ser extinta pela administração federal. A administração federal vai olhar para aquele título, para aquela dívida e vai falar, ok, pode ser extinta porque é uma dívida que não vale a pena ser cobrada, ou então não, tem que continuar até o final, essa pessoa tem dinheiro, blá blá blá, e continua o procedimento, tá? Mas a extinção dessa ação é pela administração federal e não pelo judiciário, não é o juiz que fala que vai findar, ok? Ui, o que é isso? Não sei o que eu fiz, enfim, vai ficar aí. Pronto. Agora, execução contra a Fazenda Pública. O que é que tem de diferente? Quem é que é cobrado agora? Agora é uma pessoa, um credor, contra a Fazenda Pública, tá? Por exemplo, a Fazenda Pública tirou de mim um tributo que não era para eu pagar. E aí tá me cobrando, tanto que eu tô até com o nome negativado por causa da Fazenda Pública, coisa assim. Aí você tá sendo prejudicado por um tributo que não é seu. Então, você pode processar a Fazenda Pública por esse seu direito, tá? Porque você não tem nada a ver com aquilo que estão te cobrando, ok? Vale, eu esqueci de mudar o título. Ignorem essa parte aqui. Enfim, então, é uma pessoa agora contra a Fazenda Pública. Ok, vamos entender. A execução contra a Fazenda Pública não tem a finalidade de efetivar uma execução forçada frente ao Estado, mas sim de solicitar ao Judiciário que requisite o pagamento da obrigação à Fazenda respeitada a ordem cronológica dos precatórios.
Aqui é muito pior, né, gente? Porque enquanto a fazenda pública, ela quer as coisas de imediato, assim que ela te processa, você tem um prazo muito curto para pagamento, porque ela quer o seu dinheiro. Quando é o contrário, tem que ser tudo na tranquilidade. Você vai, processa a fazenda pública, mas aí a gente não quer uma execução forçada, a gente não quer tirar dinheiro da fazenda pública. A gente vai pedir que o judiciário nos coloque na fila de precatório. Como assim? A gente pede, ó, judiciário, a execução fiscal ou a fazenda pública, ela tirou um dinheiro que era meu. Por favorzinho, me coloca numa fila aí gigantesca de pessoas que a fazenda pública tem que pagar, porque ela tá me devendo um dinheirinho aí. Então, se ela tiver dinheiro, se não tiver muita gente na fila, me coloca aí, por favor. A gente vai entender mais o que é essa fila desses precatórios. Mas enfim, o que eu tô falando aqui é que não tem uma execução forçada. A gente não tá falando de penhor, a gente não tá falando de pegar bens da fazenda pública. Isso aqui não é rápido, tá? Então, é uma requisição do pagamento de uma obrigação que a Fazenda Pública tem com você. A Fazenda Pública tem que te pagar de volta, tá? Mas respeitando uma ordem. Respeitando uma ordem porque a Fazenda Pública, ela pode ter tirado dinheiro de muita gente. Pode ter tirado dinheiro que eram devidos a muita gente. Então, todas essas pessoas, elas vão entrar numa fila para a Fazenda Pública e pagando de um a um quando tiver dinheiro. Então, respeita a ordem dos precatórios, tá? Que são justamente esses valores que precisam ser devolvidos. Vamos lá. O que são os precatórios? São requisições de pagamentos expedidas pelo judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, valores devidos após a condenação judicial definitiva. Então, se acontecer esse processo e realmente ficar demonstrado que a Fazenda Pública me deve, vai ser realizado um precatório. Ok, esse precatório é o que prova de que realmente eu tenho um valor a receber da Fazenda Pública. Aí, beleza, o meu precatório vai para uma fila de todas as pessoas que têm dinheiro a receber da Fazenda Pública. Entrado nessa fila, a cada ano, a Fazenda Pública vê quem ela consegue pagar, quais precatórios ela consegue pagar, tá? E a observação que a gente já falou é que nesse procedimento não há penhora, nem expropriação e nem transferência forçada de bens. Até porque, como a gente vai ver, como é da fazenda pública, os bens públicos não podem ser penhorados, né? Eles são impenhoráveis. Então não teria nem como a gente tentar fazer isso. Teria nem como a gente tentar fazer com que isso fosse rápido. Ah, a fazenda pública não me pagou, vou tirar os bens da fazenda pública. Não, os bens são públicos, tá? Não pode tirar, não pode penhorar. Com base em título judicial, o que é que acontece? Qual é o procedimento? A gente tem uma petição inicial comum do credor e aí vem a contestação pela fazenda pública e a decisão para pagar. Dessa decisão para pagar, a gente viu que sai o quê? O precatório. Ok. Aí haverá a requisição do credor para esse pagamento acontecer, mais o demonstrativo atualizado do débito. Então, depois da decisão para o pagamento, gerou um precatório, mas aí o credor vai demonstrar, ok, ainda bem, obrigada, juiz. Aí tá aqui o débito atualizado da sentença, porque sai a sentença e o juiz fala, a Fazenda Pública tá devendo 10 mil reais. Só que aí você fala, mas ela me tirou esse dinheiro já tem uns anos aí. Então, hoje em dia, esses 10 mil reais, hoje em dia são 15 mil reais, por exemplo, ele demonstra o crédito atualizado, tá? E aí, depois de demonstrado esses cálculos, a fazenda pode impugnar esses cálculos. Ela pode falar, tudo bem, o crédito é devido, mas esse valor aí tá muito alto, esse cálculo tá errado. Aí ela impugna, tá? Ela também tem direito ao contraditório. Ela vai ter 30 dias para fazer essa impugnação. É o mesmo prazo lá dos embargos, só que aqui a gente não está falando de embargos, a gente está falando do mesmo procedimento, do mesmo processo, prazo de 30 dias, tá? Pode arguir tudo que tiver descrito no artigo 553, inciso 1 do CPC, que é aquele caso lá que a gente já viu quando a gente estava estudando execução. A impugnação pode falar sobre o quê? Pode falar sobre valores muito elevados, etc. A gente já viu isso.
mas vocês podem ler novamente o artigo, tá? Se alegar excesso de execução, deve apresentar os cálculos. Aquilo que a gente já conversou também. Ok, a gente apresentou uns cálculos falando quais eram os devidos, só que aí a Fazenda Pública falou, não, esses cálculos estão errados, esses aqui são os certos e eu só vou pagar esse valor aqui. Ela pode impugnar. Não havendo impugnação ou a impugnação tendo sido rejeitada, o juiz, por meio do presidente do Tribunal Superior, TJ ou TRF, expedirá a requisição de pagamento de elevado valor ao precatório, obedecendo à ordem de preferência da Constituição Federal, que a gente vai ver. Então, assim, não havendo a impugnação, realmente os cálculos estavam corretos, ou a impugnação tendo sido rejeitada, ela apresentou uma impugnação, mas o juiz falou, quem tá doido é tu, o credor que tá certo, aí o juiz, por meio do presidente do TJ ou do TRF, vai expedir a requisição do precatório, né, que é a requisição do pagamento de elevado valor, que é o precatório, obedecendo a ordem de preferência. Qual é essa ordem de preferência? É essa. Em primeiro lugar, quem tem a preferência para ser pagado primeiro em questão da ordem dos precatórios são os créditos alimentares que sejam titulares, idosos e portadores de doenças graves até o valor estipulado na Constituição, artigo 100, parágrafo 2º. Então, beleza, você precisa do seu precatório. No entanto, na fila tem uma pessoa com crédito alimentar. E essa pessoa é idosa ou portadora de doença grave. Então, nesse momento, quem primeiro vai ser pago vai ser o precatório do crédito alimentar. Ele é o primeiro que vai ser pago ali naquele momento. Depois, os créditos alimentares de modo geral, não especificamente de idosos e portadores de doenças graves. Apenas os créditos alimentares de uma forma geral. E depois, os créditos não alimentares, tá? Então, obedece essa ordem. E, por fim, o pagamento da obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contada a entrega da requisição mediante depósito na agência do Banco Oficial mais próximo da residência do exequente. Então, como isso aqui não é um precatório, é uma requisição de pequeno valor, é um RPV, ela não vai entrar para uma fila, né? Vai ser um depósito realmente. Então, a obrigação de pagamento do RPV, ela vai ser paga em 2 meses. O precatório ele é demorado justamente porque ele entra nessa fila. O RPV não, o RPV é mais rápido. Então, ele tem 2 meses aí a contar da entrega da requisição, tá? Assim que o credor falar, foi dada essa sentença que ele tinha que me pagar e eu tô pedindo para que ele me pague. Por favor, me dê o meu RPV. Aí ele vai ter 2 meses, tá? Para poder pagar na agência do banco oficial mais próxima do exequente. Então, a partir do momento que sai uma sentença e falou, realmente, a Fazenda Pública tem um débito, aí esse RPV, que é a requisição de pequeno valor, ela vai ser devida no exequente no prazo de 2 meses a ser depositado, tá, no banco oficial mais próximo à residência do exequente. Então, chega lá no processo e falou, realmente, precisa pagar esse valor. Aí chega lá e fala, ok, então vai para a conta do exequente nesse banco aqui, que ele é o mais próximo que tem na casa dele, tá? Então, deposita no banco mais próximo à casa do exequente. Não vai entrar para uma fila demorada de precatório. Realmente aqui é pagamento já direto. Então, se for de pequeno valor é pagamento direto ao exequente. Não precisa entrar por toda essa democracia aqui da fila dos precatórios. Agora, com base em título executivo extrajudicial. Aqui é a execução mais valendo, mais rápida, né? Que ela tem um título executivo extrajudicial. Então, ela já vai direto para a execução. O credor ingressará com a petição inicial, seguindo os requisitos aplicáveis à execução em geral. Ok. Estando em termos, o juiz mandará citar a Fazenda Pública para opor embargos da execução. Isso aqui é a mesma coisa que a gente estudou no semestre inteiro, né? Então, se eu tenho uma execução, eu já vou direto para a execução. Eu já entro com a petição inicial para já começar o procedimento de pagamento. Mas aí, primeiro, entrei com a petição inicial, cita a Fazenda Pública para, se ela quiser, opor embargos da execução. Diferentemente da execução por quantia certa, a Fazenda Pública não será intimada para pagar, mas sim para apresentar sua defesa típica.
Então, a gente lembra que quando a gente estava estudando execuções lá no início do semestre, a primeira coisa que a gente falava era o quê? Entra com a petição inicial com base em título executivo extrajudicial, cita a outra parte para pagar em 3 dias e aí continua com os embargos. Aqui não. Aqui entra com a petição inicial com base em título executivo extrajudicial e cita para a Fazenda Pública embargar, não já pagar, tá? Esse regramento diferenciado é justificável, pois os bens que eventualmente poderiam fazer frente ao pagamento do crédito, por serem públicos, são impenhoráveis. Então, se a gente já começasse pedindo para a Fazenda Pública pagar, que ela não pagasse em 3 dias, por exemplo, iria ter que começar o procedimento de penhora. Só que a gente não pode penhorar os bens da Fazenda Pública, porque os bens públicos eles são impenhoráveis. Então, não faz sentido, a gente realmente tem que continuar com o procedimento dos embargos, tá? Que ela vai ter também 30 dias para opor os embargos. O juiz, através do presidente do Tribunal Superior, expedirá a requisição de pagamento que tem o nome de precatório ou requisição de pagamento para pequeno valor. Então, aqui é a mesma coisa. Passado esse período dos embargos e tudo mais, se for decidido que precisa ser pago, então, o juiz expede a requisição de pagamento do precatório ou a requisição de pagamento de pequeno valor, tá? O credor ingressará com a petição inicial, seguindo os requisitos aplicados à execução em geral, estando nos termos, o juiz mandará citar a Fazenda Pública para opor embargo de execução. Ok. Aí, vale, gente, vou botar a mesma coisa de novo, foi mal. Desculpa. Aí, ok. Passado esse período, a execução, o juiz já falou que realmente precisa pagar o credor e precisa ser expedido precatório ou RPV. Mesma coisa, só que aqui foi muito mais rápido, porque a gente não teve um processo de conhecimento e tudo mais. Ok. Quando que isso acontece? Artigo 100 da Constituição Federal, parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, ou seja, é necessária a inclusão dos precatórios, né, que elas precisam pagar, que a Fazenda Pública precisa pagar, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então, tem esse processo para pedir o precatório. Ok, foi apresentado que realmente a Fazenda Pública tem um débito com você e foi expedido o precatório, ele entrou na fila. A inclusão desse precatório na fila, ele vai ser feito por aqueles apresentados até 2 de abril, tá? Então, se transitou em julgado a sua sentença até 2 de abril, naquele ano, você já vai ter seu precatório na fila. Porém, quando não for passado 2 de abril, o seu precatório só vai ser só vai ser colocado na fila do ano seguinte. Então, apresentado até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o exercício seguinte. Então, tem até o ano seguinte para ele pagar esse precatório, o que não acontece, já falo para vocês. E aí, mas se não for apresentado até 2 de abril, no ano seguinte é que seu precatório vai ser colocado na fila, tá? Então, assim, eu vou falar agora por experiência própria. No escritório onde eu estagio, tem uma mulher lá que ela tem um precatório que era, na verdade, da mãe dela. A mãe dela tinha um precatório para ser expedido pela Fazenda Pública. Só que o precatório dela ainda não tinha sido transitado em julgado, não tinha a decisão transitada em julgado para entrar na fila. Então, ela faleceu e passou para a filha dela. A filha dela assumiu, né, o processo, e aí, no ano que ela estava representando aquela ação, aí realmente mandou-se entrar na fila o precatório. Foi emitida a folha de precatório pedindo para entrar na fila. Tudo bem. Essa moça, ela já é bem idosa. E aí, ela já tá com problemas de saúde e tudo mais. E esse precatório tá na fila desde o ano passado. E o valor não sai, fica nessa fila infinitamente. Então, é por isso que eu falo que, ok,
tem que respeitar uma ordem e tem até esse período que eles falam até quando é devido esse precatório. Só que, como eu tô falando pra vocês, já adianto que não é assim que funciona, tá? Realmente, eles entram na fila, mas até que chegue no seu nome, pode durar anos, anos e anos, tá? Não é realmente um aninho ali que a Fazenda Pública paga todo mundo, não. São anos e anos e anos, tá? Por fim, qual a diferença do precatório e da requisição de pequeno valor? A requisição de pequeno valor, também chamada de RPV, diferentemente do precatório, não terá seu valor consignado em orçamento para pagamento futuro. Ele será imediatamente apresentado ao ente público, que deverá quitá-lo no prazo de 2 meses. Então, o RPV, como é um valor menor, obviamente, que é uma requisição de pequeno valor, ele não tem porquê ficar esperando até a Fazenda Pública ter dinheiro para te pagar. É um valor tão pequeno que a Fazenda Pública tem dinheiro para te pagar. Então, ela só tem esse período de 2 meses, que é apresentado ao ente público para te pagar, e como a gente viu, que ele é feito em depósito no banco mais próximo da residência do exequente, né? Já aqui no precatório, o ente público deverá efetuar os pagamentos na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, como forma para garantir a isonomia entre os credores. Então, como são valores muito grandes que as pessoas devem receber, tem que ter esse momento de isonomia. Todo mundo é de igual para igual. Então, todo mundo tem que entrar numa filinha com calminha para receber o precatório. A exceção apenas para os créditos de natureza alimentar, que terão preferência sobre os demais, que é o que a gente já conversou. Se você tá com o precatório, você tem que esperar a sua vez, porque é isonomia entre os credores. Mas se você tem um precatório de natureza alimentar que foi retirado pela Fazenda Pública, aí você tem garantia que você vai receber antes que os outros. Vai demorar muito? Vai demorar muito também, mas você recebe primeiro, tá bom? Ok, essa parte aqui já foi. Alguma dúvida, gente, nesse assunto? Que vocês querem que eu volte? Não? Tá, vamos ver aqui. Coisinhas importantes. O que é que vai cair na prova de vocês, né? E eu vou repassar novamente a quantidade de questões se alguém que tiver perdido isso durante a aula da professora que ela falou sobre isso. O que é que vai acontecer? Da unidade 1, né? Vocês vão lá no A, vocês vão lembrar o que é cada unidade. Da unidade 1, o que é que vai ter? Vão ter 3 questões, sendo que uma delas é obrigatoriamente de liquidação de sentença. Ok? Unidade 1, 3 questões, uma delas de liquidação de sentença. Unidade 2, uma questão. Unidade 3, 5 questões, sendo uma de fase do processo de execução de pagar, 2 de penhora e 2 de expropriação. Repetindo, unidade 3, 5 questões, sendo que uma é de fase de processo de execução de pagar, 2 de penhora e 2 de expropriação. Ok? Unidade 4, 2 questões, sendo uma de processo de execução e uma de processo de execução de pagar, de entregar coisa, tá? Então, uma de execução de fazer e uma de entregar coisa. Unidade 5, uma questão. Unidade 6, uma questão. Unidade 7, 4 questões, sendo uma de cumprimento de obrigação de pagar, uma de impugnação, uma de obrigação de fazer ou de entregar coisa, uma de cumprimento provisório de sentença, tá? Então, aí vai depender. Esses são os assuntos que podem cair nessas 4 questões, que pode ser cumprimento de obrigação de pagar, ou impugnação, ou obrigação de não pagar, ou de entregar coisa, e cumprimento provisório de sentença, tá? Unidade 8, 3 questões, sendo uma de execução fiscal, uma de execução contra a Fazenda Pública e uma de execução de alimentos, tá? Esse é o apanhadão da AV3 de vocês. Aí agora eu vou abrir espaço para vocês, sabendo disso, sabendo que esses são os assuntos da AV3. Vou deixar aqui a minha disponibilidade para falar. Lorena, eu não tô lembrando de nada, por exemplo, de entregar coisa. Você pode dar um passadão por entregar coisa? Ou liquidação de sentença, etc. Estou aqui à disponibilidade. Quem falar aqui, não, tô de boa,
pode botar seu nome, matrícula e sair. Se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto, a hora é agora. Eu volto num slide nosso e falo só sobre esse assunto para você. Ok. Artigo 100 da Constituição Federal. Ok, vamos lá. Esse aqui ou outro? Ui. Só um minutinho. Pronto, vamos lá. O que é que vai acontecer quando for determinado que você tem um precatório para receber? Vai ser, o judiciário vai falar, tá aqui, expede esse precatório para poder ele ser pago para esse credor nesse período dessa fila. Porque cada fila, ela tem um período para finalizar o pagamento de todas elas. Só que é isso que eu tô falando que não acontece. Se você entra numa fila, até a Fazenda Pública querer te pagar, você vai ficar nessa fila, tá? Então é assim, entrou numa fila de um precatório, tá? Dizem que você tem um período para receber esse dinheiro. Qual é o termo inicial desse período? Dia 2 de abril. Então, sua sentença transitou em julgado e aí o juiz falou que você vai receber um precatório e essa sentença transitou em julgado, esse precatório foi expedido antes do dia 2 de abril. Então, até o dia 2 de abril, você entra na fila do precatório desse ano, do ano dessa fila. Porém, se passado 2 de abril e você ainda não foi colocado dentro da fila, seu precatório só vai entrar na fila do próximo ano, do próximo período de expedição de precatório. Tá? Então, fala aqui. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constante de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril. Então, ele está falando que é obrigatório incluir no orçamento da Fazenda Pública os precatórios expedidos até 2 de abril. Então, é para a Fazenda Pública ficar pensando, ok, esse ano eu vou pagar os precatórios que forem expedidos até 2 de abril. Então, é obrigatório tudo que sair antes de 2 de abril relativo a precatório ser incluído no orçamento da Fazenda Pública até essa data, para ela pagar naquele ano, tá? Fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. Até o final desse período de orçamento da Fazenda Pública, ele tem que pagar esses precatórios, tá? Que aí vai ser atualizado monetariamente. Só que aí, se o seu precatório não saiu até 2 de abril, só vai ser incluído no orçamento seguinte, entende? Porque vamos ver aqui, vamos dizer que é um ano, tá? De 2 de abril de 2023 a 2 de abril de 2024, a Fazenda Pública tem um orçamento para pagar precatório, tá? O seu precatório foi incluído aqui, porque você apresentou até 2 de abril. Tudo bem, nesse período ela vai te pagar até 2 de abril do ano seguinte. Porém, vamos dizer que o seu precatório saiu só em julho, né? Foi depois de abril, só saiu em julho. Então, ele vai ser incluído no orçamento do ano seguinte. Então, se era 2 de abril de 2023 até 2 de abril de 2024, e o seu precatório saiu nesse meio termo, saiu ali em julho, você vai ser jogado para a fila do ano seguinte, para lá de 2024 até 2025, entendeu? Então, você apresenta aquilo que transitou em julgado, aquele precatório que foi expedido pelo judiciário até 2 de abril, você vai ser incluído no orçamento da Fazenda Pública daquele ano. Se apresentou depois, você vai ser passado para o orçamento do ano seguinte. Entendeu? Show. Pode voltar em cumprimento provisório de sentença e caução? Vamos lá. Eu vou aqui abrir o nosso drive para pegar o slide, tá bom? Vamos lá.
cumprimento provisório. Um passadão bem rápido. O cumprimento provisório, como o próprio nome já diz, é quando a gente precisa pagar, né, quem está precisando do dinheiro, quem realmente teve uma sentença dizendo que precisava daquele valor antes do trânsito em julgado. Então, é antecipação da eficácia executiva. Eu tenho um título ali, eu entrei com a ação falando que eu precisava de tantos reais de um devedor. E aí, antes dessa decisão transitar em julgado, antes de ter uma sentença final, eu peço a antecipação da eficácia executiva, tá? Então, aqui o que é que vai acontecer? Vai ser um cumprimento que consiste na antecipação da eficácia executiva de uma decisão judicial, ainda pendente de recurso. Então, eu ainda posso mudar aquela decisão, né? Porque eu posso ainda entrar com recurso contra ela. Eu posso falar, juiz, ok, você deu uma decisão, mas essa decisão eu acho que ela está equivocada. Eu não tenho tudo isso para pagar essa pessoa. Tudo bem, não tem problema. Mesmo que ela ainda esteja pendente de recurso, eu posso pedir o cumprimento antecipado dessa obrigação. Ok. Quando que cabe? Não cabe cumprimento provisório de sentença. Penal condenatória transitada em julgado, arbitral e estrangeira homologada pelo STJ. Tá? Por quê? Porque essas aqui, para você pegar, para você ter essa obrigação expropriada, elas já devem ter transitado em julgado. Então, não cabe cumprimento provisório de sentença nessas obrigações. Quando que vai caber cumprimento provisório? Em obrigações de pagar a quantia certa, de fazer ou de não fazer e de entregar a coisa. Tá? Então, eu só posso pedir cumprimento provisório nessas obrigações mais comuns, de pagar, fazer e entrega de coisa. Características. Ela não tem efeito suspensivo no recurso. Então, essa sentença que eu estou pedindo para que seja cumprida antecipadamente, ela está pendente de recurso, tá? A pessoa ainda pode rediscutir o mérito dessa questão em recurso em segundo grau, mas esse recurso é sem efeito suspensivo. O juiz não acatou que fosse congelado a execução no primeiro grau. Então, aí, mesmo pendente de recurso, ela não tem efeito suspensivo e eu posso pedir a execução daquela obrigação, tá? Só vai ter cumprimento provisório a requerimento do exequente, não pode ter cumprimento provisório de ofício e haverá incidência de multa e honorários advocatícios. Ok. Fim do depósito para garantir a execução com ou sem garantia será iniciado o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação do executado. Então, eu pedi o cumprimento provisório de sentença. Eu garanti o juiz dizendo, eu quero receber o que me é devido antes do prazo final do recurso. Eu quero receber antes, tá? Então, eu garanto a execução, porém, pode ter impugnação do executado, tá? Faço o depósito para garantir a execução para poder já pegar já pedir o cumprimento provisório da sentença, já pedir que aquela sentença já tenha efeitos no meu patrimônio, só que aí o executado, obviamente, ele pode impugnar, ele pode falar que não tem porquê eu pegar isso porque a minha garantia foi errada ou qualquer motivo que ele achar relevante para impugnar. O cumprimento provisório de sentença, ele será em autos apartados, por quê? Porque justamente ele é algo à parte do processo. O processo ainda não finalizou. Então, em outro processo, ou em outros autos, eu vou pedir para que essa execução já tenha efeitos no meu patrimônio. Eu já quero de pronto pegar aquele valor que a sentença falou que eu preciso, tá? Então, vai ser em autos apartados. E vai ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo no que couber. Então, eu só estou pedindo para que mesmo antes desse recurso ser julgado, mesmo antes de ser visto se eu realmente mereço ou não receber aquele valor daquela sentença, eu já estou pedindo para aquele valor vir para minha conta. Se a gente estiver falando de dinheiro, claro. Então, ele vai seguir os mesmos ritos do cumprimento definitivo no que der. Como a gente já falou, não se admite de ofício e a competência do juízo ou tribunal da fase de conhecimento. E não se rediscute o mérito. Então, o que é isso? Como ainda está pendente de recurso para outra pessoa falar se é devido ou não
aquele valor a você, vai ser de competência de quem julgou a fase de conhecimento daquilo. Então, a fase de conhecimento era falando, eu preciso de 50 mil de danos materiais. Aí a sentença falou, ok, procedente. Aí você vai lá e, antes mesmo da outra parte ter o recurso reconhecido, em segundo grau, você já vai pedir para que aqueles 50 mil venham para a sua conta, depois de você ter garantido o juízo, a execução, quer dizer, desculpa. Você garantiu a execução e falou, já me é devido esse valor, quero para mim. Então, vai ser competência para julgar esse cumprimento provisório de quem viu a fase de conhecimento. Não é do juízo do recurso ou coisa do tipo, é do juízo da fase de conhecimento. E a gente não vai falar de mérito novamente, a gente só vai falar de recebimento de valores, tá? Responsabilidade do exequente em caso da sentença ter sido reformada. Porque, como é um recurso, o recurso pode mudar a sentença. Então, se essa sentença for reformada, vai ter responsabilidades para essa pessoa que pediu o cumprimento antes do prazo final, né? Então, se tiver danos para o executado nesse período que ele já pediu a execução, por quê? Porque a gente sabe que se ele não pagar voluntariamente, pode ter penhora de bens. Então, se eu pedir um valor antes de terminar o prazo e antes do devedor ter a última chance de se defender em recurso, se ele tiver tido danos ao patrimônio dele, o exequente, né, o credor, que vai ter que reparar esses danos, tá? Vai ter perdas e danos depois aí. E aí vai ter a liquidação dos prejuízos, a gente vai ver quanto que foram de fato esses prejuízos a serem pagos pelo exequente com responsabilidade objetiva. Aí diz o parágrafo 4º, 520. A restituição ao estado anterior do que se refere ao inciso 2 não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvando sempre o direito de reparação dos prejuízos causados ao executado. Então, o que acontece? Se a gente pede, se a gente viu que reformou a sentença no recurso, só que aí, por exemplo, eu fiz um leilão e um terceiro foi quem comprou o bem para me dar o dinheiro da execução que eu queria com o cumprimento provisório. Teve um prejuízo aí para o devedor, porque o devedor, antes mesmo de saber se realmente era devido aquele valor, porque o recurso ainda não tinha sido julgado, ele vai receber esse prejuízo porque ele teve que botar um bem dele a leilão e um terceiro comprou. Só que aí esse terceiro também não pode ser prejudicado. Então, a gente não desfaz a transferência, né? Deixa o bem com o terceiro, tá? Mas aí, obviamente, o devedor ele tem que receber um valor pelo exequente de alguma forma. Mas o terceiro, ele não é prejudicado. O terceiro que recebeu o bem, ele fica com o bem, tá? Por isso que a gente fala que tem que voltar ao status quo ante, tá? O que é que acontece? Se a gente tem uma reforma na decisão, a gente tem que pensar, tudo bem. Então, se teve a reforma na decisão, era porque não era devido esses valores todos ao credor. Então, a gente tem que devolver tudo o que dá. Antes de ser julgado o recurso, será que o credor recebeu uma quantidade bem grande de dinheiro? Tudo bem. Então, depois de reformado, eu tenho que devolver todo o dinheiro que foi dado ao credor em excesso de volta para o devedor. Foi uma casa. No final do processo, ele já pediu a adjudicação de uma casa. Tudo bem. Se reformou a sentença, tem que devolver aquela mesma casa para o devedor. E, claro, sempre se der. O status quo ante não é uma obrigação, é se der. Se der para voltar da mesma forma que estava antes de acontecer o cumprimento provisório, se faz, tá? Agora, se não der, indeniza, ok? É isso. Prestação da caução. O que é? O levantamento de depósito em dinheiro e prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, os dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. O que é essa caução? Eu estou pedindo antes mesmo de terminar a defesa do executado para me dar dinheiro. Então, eu falo, eu quero cumprimento provisório de dinheiro. Mas, obviamente, para isso não dar uma insegurança para o devedor. Por quê? Porque o devedor ele pode não precisar perder esse dinheiro.
né? Ele vai pagar porque ele está pedindo cumprimento provisório, mas pode ser que não seja devido, porque o recurso ainda não foi julgado. Então, se eu pedir o levantamento de depósito em dinheiro, eu, credora, tenho que garantir que eu tenho bens para indenizar o devedor em caso de eu burlar o patrimônio dele. Então, se eu estou pedindo dinheiro, eu tenho que garantir que eu posso devolver esse dinheiro se esse valor não for meu, se a reforma for total da sentença ou parcial, etc. Então, eu quero levantamento do dinheiro. Só que para eu pedir esse levantamento, eu tenho que garantir que eu tenho dinheiro também para indenizar o devedor em caso de não ser devido esse dinheiro que está me dando. Então, quero levantar dinheiro. Então, apresento uma caução. Eu pago um valor que seja suficiente, que o juiz vai falar quanto que seja suficiente para eu garantir para o devedor que mesmo saindo esse dinheiro do patrimônio dele, se não me for devido esse dinheiro, eu posso devolver, tá? Então, é isso que eu estou demonstrando. Eu estou demonstrando que eu tenho patrimônio para devolver se aquele dinheiro não for meu, mas eu já quero cumprir essa sentença, eu já quero que esse dinheiro seja meu, eu já quero pedir o levantamento do depósito, entende? Então, se eu quiser levantar dinheiro, ou qualquer ato que importe transferência de posse ou alienação, antes disso eu tenho que pagar uma caução, que é o juiz que vai determinar quanto é, e aí eu pago, e aí sim eu posso dizer, já paguei, me dá os valores. Mas o porquê desse pagamento? Para eu demonstrar que se esses valores, depois de uma possível reforma da sentença, esses valores não forem meus, eu tenho patrimônio para devolver isso tudo que eu pedi, tá? Mas aí a caução pode ser dispensada. Em que casos? Se o crédito for de natureza alimentar, independente de sua origem, tá? Se para eu pagar essa caução eu vou ter que tirar de dinheiro que seja de natureza alimentar, eu posso dispensar. Mas, obviamente, para isso tudo eu tenho que provar. Juiz, ok, eu quero levantar dinheiro, mas eu não posso apresentar uma caução, porque se eu apresentar, eu vou ter que parar de pagar parte dos alimentos que eu pago ao meu filho, por exemplo. Então, se o crédito da caução for de natureza alimentar, não precisa. Ou o credor demonstrar a situação de necessidade. Se ele demonstrar que ele está pedindo esse dinheiro para levantar antes mesmo de finalizar tudo, que é porque ele está passando por um momento de muita necessidade, ele vai fazer uma cirurgia, por isso que ele precisa levantar o dinheiro desse processo antes, ou ele tem que pagar uma casa, porque ele está sem casa, coisas assim. Se ele demonstrar necessidade, porque ele não tem patrimônio, por isso que ele está pedindo o dinheiro do processo, ele também é dispensar essa caução. Quando pender de agravo a caução ou a sentença é provisoriamente cumprida e estiver em consonância com a súmula da jurisprudência do STF ou do STJ. Isso aqui pode ignorar, tá? Mas é só em questão de, tipo assim, se tiver, esse meu dinheiro tiver dentro de uma situação jurídica importante, uma situação jurídica que está influenciando no meu patrimônio, eu posso dispensar da caução, tá? E a exigência da caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, se houver dano ao executado, pagar a caução do juízo que seja difícil de reparar novamente, então pode ser dispensada a caução também. Pronto. Isso é um bem geral de cumprimento provisório. Coisas mais importantes. O que é o cumprimento provisório? É sempre quando eu pedir um dinheiro ou um bem ou qualquer transferência para mim antes de ser julgado um recurso daquele processo. Então, teve uma decisão, mas aí a outra parte entrou com recurso. Antes de ser julgado o recurso, eu já quero receber os valores. Beleza, mas isso vai ser como? Vai ser em autos apartados, só para ver o cumprimento provisório. E para eu fazer levantamento de dinheiro de transferência, eu preciso apresentar uma caução. Essa caução é determinada pelo juiz, tá? E você paga para poder garantir que você tem valores ali para suprir em caso de uma reforma da decisão. Se a decisão for reformada e aquilo que você recebeu não era seu de direito, você indeniza o executado e tenta devolver tudo que você pegou de forma a tentar deixar tudo como era antes do cumprimento provisório. É isso.
Dúvidas? Foi? Show. E aí, gente, mais algum assunto que vocês queiram? De nada, Laís. E aí, galera? Terminamos por aqui. Finalizamos o semestre. Acredito que sim, né? Ok, vou pegar a presença de vocês. Durante a próxima semana eu mostro a frequência para ver se está tudo direitinho para quem for receber o certificado, tá bom? Muito obrigada pelo semestre, pessoal. Muito boa sorte. Tô aqui torcendo por vocês. Beijos.